Graças a paz, igreja. Amém. Bom dia. Vamos estar dando início ao nosso culto de missões. Pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos 92. Gostaria de pedir também para vocês colocar em pé. Vamos estar lendo o Salmo 92, os 2 primeiros versículos. Diz assim, Salmo 92, versículo 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Aleluia. Esse salmo aqui, ele nos convida a render graças a Deus pelas suas maravilhosas obras. Ele também nos convida a adorar o Senhor logo no começo do dia e a cantar louvores a Ele. Eu achei que ele se encaixou perfeito neste momento. Você acordou cedo, veio até a igreja. Nas primeiras horas do seu domingo, você vai oferecer um louvor a Deus, um louvor agradável a Deus. E eu gostei desse salmo porque, às vezes, a gente passa meio que despercebido as obras do Senhor. Não sei se você reparou, mas hoje o dia está lindo. O sol está maravilhoso, está queimando, está um sol agradável para compensar esses dias de chuva que alagou a rua. Para ver, é o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. É o cuidado do Senhor em coisas que talvez a gente, às vezes, pela correria, o cotidiano, a gente está sempre correndo para levar as crianças na escola, para trabalhar, e tem que entregar as coisas no prazo, e acaba passando, as obras do Senhor acaba passando despercebido. A gente acaba, às vezes, nem agradecendo pela casa que a gente tem, o teto, pela comida. A gente encontra pessoas que estão em situação bem piores que a gente, e às vezes a gente reclama do que a gente tem. Que esse domingo possa ser um domingo diferenciado, que você possa primeiro entregar o seu louvor ao Senhor e agradecer pelas pequenas coisas, pelos tempos bons que você tem tido, pelos tempos ruins também, que também nos ensina lições valiosas, que agora a gente possa se desprender das nossas preocupações e que a gente possa manter agora os nossos olhos e as nossas mentes em Deus, que você possa entregar o seu melhor louvor a Deus, a sua melhor adoração e agradecer a Ele por mais um dia, amém? Gostaria de estar orando. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por este dia, Senhor. Te agradecemos pelo o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos levantando, Senhor, de podermos vir à Tua casa te adorar, Senhor Jesus. Aí entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, decorrer desta manhã, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus, as nossas vidas, abençoando, Senhor Jesus, este culto, a vida de cada irmão que vai estar trabalhando aqui, Senhor Jesus. Pai, que possamos nos desprender, Senhor, de tudo aquilo que rouba a nossa atenção de Ti, Senhor Jesus. Pai, recebe, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. Já amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amém? Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga a ele bom dia. Diga Deus abençoe. Que bom estar com você nessa manhã para adorarmos e exaltarmos juntos o nome do Senhor. Isso. Aleluia. Que nessa manhã possamos nos lembrar que nos braços do Senhor é o nosso descanso, que os braços dele é o nosso refúgio. Que você entregue a sua melhor adoração essa manhã, assim como a Regiane ministrou a abertura do culto nessa manhã. Que você se entregue sem reservas a ele, que você entregue o seu melhor diante dele, em nome de Jesus.
Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga: e se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei. Recebe o melhor da nossa adoração nessa manhã, Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu. Declare com toda a tua força. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Diga: segura estou em teus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso nessa manhã. Em teus braços, Senhor, em teus braços. Em teus braços. Santo, santo é teu nome, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga: eu recaio, recaio. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça.
teus braços é o meu descanso. Declara, igreja. Em teus braços é o meu. Só nos braços do Senhor podemos descansar. Em teus braços. Santo, santo é teu nome, Jesus. Em teus braços. Em teus braços. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar descanso, Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Exalte o nome dele nessa manhã. Não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção. Não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Mais do que tudo, diga eu preciso, preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, mais do que tudo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me sentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Mais do que tudo, diga eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Mais do que tudo, diga eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me sentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti,
Preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Diga, eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo, mais do que o ar que respiramos, Senhor. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Diga com toda a tua força, eu preciso. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Precisamos de ti, Jesus, mais do que tudo. Santo, santo é teu nome, Jesus. Tu és a nossa primeira essência. Estou no meu. Adore Ele. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Te adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei com minhas lágrimas gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
teu nome, Senhor, nós te adoramos. Te adoro. Declare isso nessa manhã. Vem sobre mim, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor. Quero. Vem, Senhor. Quero ser primeira essência, teu jardim particular. Que possamos ser o teu jardim particular, Senhor. Nos resgate todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Podeis se sentar em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. As crianças, queremos orar pelas nossas crianças que estão presentes nesta manhã. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos, vamos abençoar os nossos pequenos. Pai, obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas crianças, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada uma delas. Que o Senhor, nesta manhã, venha se revelar a elas também, que elas sejam cheias, ó Pai, da Tua graça, do Teu conhecimento, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, os professores que vão ministrar a vida delas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Sexta-feira nós terminamos nossa campanha de semeadura de 12 dias e foi tremendo esses 12 dias que nós passamos aqui buscando ao Senhor, orando, clamando, profetizando, e tem por certo que você vai colher aquilo que você semeou no reino de Deus, porque Deus, Ele é fiel para multiplicar a sua semente, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 24. Segunda de Reis, capítulo 6, versículo 24. Amém? Diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata,
e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Essa mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu o outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro. Agora capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e ali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Desafia-nos, ó Deus, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, nesta manhã, e que possamos ver, ó Pai, os campos que estão brancos, Senhor, que possamos ver, ó Deus, Senhor, a tua salvação tão grande. Deus, revela-se a nós nesta manhã, Senhor, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é dia de boas novas e não nos podemos calar. Como vimos aqui o contexto desse texto, havia o quê? Escassez de alimento. Porque o inimigo, o exército da Síria, havia cercado a cidade de Samaria e, por causa que eles haviam cercado, colocaram a cidade em sítio, não entrava ninguém, não saía. Então começou a faltar alimentos, né? Porque não tinha como entrar, não tinha como sair. E a tal ponto a escassez chegou, que nós vimos aí o quê? Que uma mulher, né, elas fizeram um acordo de uma comer o filho da outra. E comeram o filho de uma, e quando chegou no dia da outra, a outra o escondeu. Tal era, né, a escassez de alimentos, né? No nosso país, né, graças a Deus, né, nós não conhecemos o que é fome, não é verdade? Nós não conhecemos o que é fome, né? Alguns lugares têm escassez, não é verdade? Mas nós não sabemos o que é fome. Alguns anos atrás, né, quando eu estava ali na sede, veio uma irmã coreana, da Coreia do Norte, né? A Coreia
sistema socialista, né? Lá a igreja do Senhor sofre perseguição, é proibido pregar o evangelho, é proibido se reunir publicamente para cultuar o Senhor, e o esposo dessa mulher, ele foi torturado, foi morto, né, por ser cristão. Ela também foi perseguida e ela conseguiu fugir, e ela ali estava dando o seu testemunho como era a realidade ali na Coreia do Norte, e ela falou uma coisa que me assustou, porque ela falou que a filha dela, uma das filhas dela morreu de fome, né? Só que quando fala, né, minha filha morreu de fome, geralmente a gente pensa que é uma criança, na verdade, mas a filha dela já era adulta, né? Chegou a um estado tão grande de desnutrição que veio a óbito, né? Então, nós não conhecemos a fome, né, como existe nesses países, né? A Coreia do Norte, ela é uma potência militar, né? Eles investem muito em armamento, né? Você vê aí constantemente, né, o presidente deles ameaçando, né, os Estados Unidos, e isso e aquilo, mas lá existe uma escassez de alimentos muito grande, muita miséria, muita pobreza, não é verdade? E se nós fôssemos falar aqui, né, de outros lugares, não é verdade, aonde existe escassez de alimentos, né? Eu fui missionário num país que naquela época o país estava em escassez, e por causa do mesmo problema, né, por causa do socialismo, né? Os guerrilheiros queriam tomar o país, então havia, né, conflito, né? A cidade onde eu morei era a Zona Vermelha, então eles destruíam as torres de energia, né? Colocavam carro-bomba para explodia os carros do exército, era uma guerra, né? E porque havia essa guerra, havia escassez de alimentos, né? Por quê? Porque, né, não existe inversão estrangeira num país que está em guerra, né, civil, né? E o país estava em guerra civil. Havia um grupo que queria dominar o poder pela força, né? E esse grupo era socialista também, era de esquerda, não é verdade? Mas graças a Deus, né, hoje lá, né, há abundância, não é verdade? Né? Tem abundância lá. Né? Por quê? Porque mudou, né? Esse grupo foi derrotado, os líderes foram presos, e o país está crescendo, está prosperando, pela graça de Deus. Existem dificuldades como todos os países da nossa região, né? Mas é um país que está crescendo. Mas nós aqui no nosso país não conhecemos, né, o que é fome a esse ponto, não é verdade? Você já conheceu alguém que teve vontade de comer seu próprio filho de tanta fome? É uma loucura para nós, na verdade. A gente não tem coragem nem de, né, comer um animal, né, que você cria, na verdade. Quanto mais, né, uma criatura, né? Mas, por mais absurdo que isso nos pareça aos nossos olhos, isso estava acontecendo ali em Samaria. E o rei, ele se indignou, a tal ponto que dele se colocar pano de saco. Isso significava indignação, humilhação. Ele estava revoltado com aquilo que estava acontecendo. E a primeira coisa que ele fez quando veio aquela revolta, né, ele falou, olha, para aquela mulher, por acaso eu sou Deus, né, para poder mudar essa situação? E a primeira coisa que ele fez foi ir atrás do profeta, né, a perseguir o profeta Eliseu. Mandou mensageiros lá na casa de Eliseu, e Eliseu falou para aqueles mensageiros que ia acontecer um milagre, que no outro dia, aquela mesma hora, ia haver uma abundância tremenda de alimentos, ia acontecer um milagre surpreendente, né? Foram as palavras do profeta, e o capitão do rei, ele duvidou, e o profeta falou para ele, olha, você vai ver, mas você não vai comer, porque você duvidou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus usou quem menos as pessoas iam imaginar. Esse é o nosso Deus. Estavam ali aqueles leprosos, né,
Vocês sabem que os leprosos, eles não ficavam na cidade, eles ficavam afora, né? Porque a doença que eles tinham era uma doença contagiosa, então eles não viviam ali dentro da cidade, ficaram fora, e eles estavam lá fora, e eles também estavam em escassez de alimentos, e eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Precisamos tomar uma atitude. Se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se vamos na cidade, lá também não tem comida, então não adianta nada a gente bater lá, pedir, rogar comida, que lá eles estão pior que a gente, não tem. Então vamos o que? Para o acampamento dos inimigos, dos assírios, vamos lá. A gente já vai morrer mesmo, se eles matar a gente está morto. Agora, se eles der alimento para a gente, há uma esperança, não é verdade, de sobreviver. É como o pessoal costuma dizer, o não eu já tenho, né? Então, alguma coisa diferente pode acontecer. E eles foram em direção ao acampamento dos assírios, e quando chegaram ali, para surpresa deles, não havia ninguém, só havia o que? Os cavalos, as carruagens, né, as tendas, e eles olharam para um lado, para o outro, não viram ninguém, entraram numa tenda, se saciaram de tanto comer, que eles deveriam estar com muita fome, não é verdade? Comeram, pegaram ali prata, ouro, né, roupas, vestimenta, levaram, esconderam, aí falaram: vamos voltar lá de novo. Aí voltaram, pegaram de novo, e aí caiu a ficha. Eles falaram: olha, hoje é dia de boas novas, e se nos calarmos, seremos culpados. Não fazemos bem se nos calarmos. Foram as palavras daqueles leprosos. E eles foram lá às portas da cidade e gritaram lá: não tem ninguém nos acampamentos dos sírios, eles fugiram, né? O texto que nós lemos, que diz? Que Deus, né, fez o que? Um ruído como de carros e de cavalos, e eles pensaram que estavam vindo matar a eles, saíram correndo e deixaram tudo. E eles gritaram, né? E o rei, quando a notícia chegou ao rei, o rei pensou que era uma emboscada do inimigo. Esses sírios são espertos, né? Mas aí eles enviaram pessoas ali para comprovar a veracidade daqueles fatos, e chegaram lá e era verdade. E o povo saiu correndo, e o capitão do rei, que estava na porta, que o profeta falou: você vai ver, mas não vai comer. Ele morreu ali na porta, que o povo atropelou ele. O povo estava com fome. Atropelou ele ali na porta ali da cidade, e ele morreu, e ele não provou, segundo a palavra do profeta. Mas o que eu quero me concentrar aqui nesta manhã foram as palavras daqueles leprosos uns para os outros. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nos calamos. Não fazemos bem, esse é o dia de boas novas, e nos calamos. Esse é um dos maiores pecados da igreja dos nossos dias. Amém? Esse é um dos maiores pecados da igreja dos nossos dias. Ela é uma igreja que tem sido abençoada, amém? Que o Senhor tem se manifestado, tem se revelado, mas é uma igreja o quê? Que ela tem vivido para si mesma. Ela tem o que? Se calado. É verdade. E eles falaram: olha, se nós nos calarmos, nós seremos culpados. E a Bíblia fala isso também, não é verdade? Se nós não anunciarmos ao pecador, né, o sangue dele vai estar sobre nós. Então é nossa responsabilidade. A palavra evangelho, ela significa justamente isso no grego. Ela significa boas novas. E o apóstolo Paulo, ele falou que essas boas novas, que é o evangelho, ele tem poder, o que? De salvação, amém?
Ele tem o poder de salvação. Então, o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é as boas novas, ela tem poder. Ela tem poder. E muitas vezes nós não sabemos a profundidade desse poder que o Evangelho tem. A profundidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a palavra de salvação. Ela tem poder o que? Para salvar, para libertar, para curar. Por isso nós não podemos nos calar. Porque da mesma forma que nós fomos abençoados por esse Evangelho, que o Evangelho chegou até nós, nós também temos a responsabilidade de anunciá-lo a outras pessoas. Você está aqui, por quê? Porque alguém orou por você, alguém clamou, Deus tem misericórdia daquela pessoa, ou foi sua mãe, seu pai, seu tio, um irmão da igreja, um companheiro de trabalho, um companheiro de escola, alguém se colocou diante do Senhor pela sua salvação, pela sua libertação, e alguém falou, proclamou o Evangelho para você. Então você foi abençoado, não é verdade? Com esse Evangelho, né? Mas muitas vezes nós estamos com aqueles leprosos. Nós recebemos a salvação, né? Recebemos a libertação, recebemos a cura, estamos saciados, estamos cheios, estamos indo em direção ao céu, não é verdade? Mas não nos importamos com aqueles que ainda o quê? Não foram alcançados pela graça de Deus. Por isso que existem muitos lugares ainda, não é verdade? Que o Evangelho ainda não foi proclamado. Porque por essa razão, existem lugares ainda onde as pessoas o que nunca ouviram falar de Jesus. Não é verdade? Por quê? Porque a igreja tem se calado. A igreja tem se calado. Para nós, muitas vezes, é difícil de nós imaginarmos um lugar aonde não tem, né? Aonde o Evangelho ainda não chegou. Por quê? Quantas igrejas tem aqui no Joque? Não é verdade? Deve ter pelo menos, né? Nunca contei, né? Mas pelo menos umas 50, assim, falando assim por baixo, né? Pelo menos umas 50 igrejas de várias denominações, não é verdade? Então, existe 50 igrejas e centenas de cristãos, não é verdade? Mas existem lugares onde não existe nenhuma célula, lugares onde não existe nenhum cristão. E o apóstolo Paulo, ele falou, né, que aquele que crer será salvo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? É verdade. Eu criei, por quê? Porque eu ouvi. Eu já falei aqui que eu estava jogando bola, né? Eu morava em frente à igreja assim, ó, porta com porta, né? E aí eu estava jogando bola na rua, né, com caixote, né? E aí todo domingo à tarde tinha evangelismo na igreja, né? E aí os irmãos saíram para evangelizar. E aí veio um jovem que me conhecia e falou: Robertinho, vamos hoje na igreja? E eu falei: tá bom, eu vou. Só que eu não sabia que na hora do culto iria tocar a porta da minha casa, né? Eu falei porque, né, o pessoal falava: vamos na igreja. Você fala: eu vou, né? Vamos para tal lugar, eu vou. Mas você não vai, né? Você falou só para, né? E eu falei: eu vou, né? Mas não tinha intenção de ir. Mas chegou na hora, ele tocou lá e eu fui. E quando eu cheguei na igreja, o que? Eu ouvi o Evangelho, amém? E eu criei no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho que eu conhecia, né,
porque eu não ia à igreja evangélica, mas eu ia à igreja católica, mas o evangelho que me era pregado naquele lugar não era suficiente para minha salvação, porque eles não pregavam Cristo que nós pregamos aqui, da maneira que nós pregamos aqui. Mas quando eu entrei ali, que eu vi o evangelho, os meus olhos foram abertos para a verdade da palavra de Deus. Eu recebi uma revelação da palavra de Deus, e eu criei no evangelho, e fui salvo, e Jesus transformou a minha vida. E eu creio que a mesma coisa aconteceu com você. Na verdade, o evangelho chegou até você, você creu, foi transformado, e hoje você pode olhar para trás, né? Às vezes você olha para trás e fala assim: caramba, eu não acredito que eu era aquela pessoa, né? Tão cego eu estava, tão miserável eu era, tanta coisa que eu fiz, que absurdo, não é verdade? Por quê? Porque os seus olhos foram abertos. Antigamente essas coisas para você era normal. Por quê? Porque você estava cego. Mas existe o quê? Milhares e milhares de pessoas que estão aí fora, que faz coisas que aos nossos olhos é ridículo, é absurdo, que a gente fica indignado quando ouve, quando vê. Mas por que elas fazem essas coisas? Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento delas. Elas não conseguem ver a verdade. Elas não conseguem, porque cegou. Cegou. E às vezes você fala, e elas não entendem, porque o entendimento delas está fechado. E aí você tem que fazer guerra espiritual. Você tem que se colocar diante de Deus e orar e clamar para que os olhos daquela pessoa sejam abertos para o evangelho. Mas o que eu quero dizer é que Deus te abençoou com o evangelho. Amém. Mas você não pode ficar calado. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Todos nós sabemos, não é verdade? Porque você vai falar o evangelho com a sua vida. Essas são as maiores palavras. O apóstolo Paulo, ele falou que a nossa vida que é como uma carta aberta, lida por todos os homens. Quando nós vivemos o evangelho verdadeiro, a nossa vida, ela proclama a verdade da palavra de Deus, a nossa conduta, o nosso estilo de vida, e as pessoas vão começar a questionar: por que isso, por que aquilo na nossa vida? E aí você vai dizer: é Jesus, simplesmente é Jesus. E esse Jesus que te alcançou, que te salvou, vai também salvar a vida dela. Vai salvar a vida dela. Eu costumo dizer que não existe privilégio maior, não é verdade, do que você testemunhar de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa crer no evangelho, e você vê a transformação da vida dela. Não é verdade? Você vê a transformação, você vê Deus curando os traumas dela, você vê Deus libertando, Deus transformando, restaurando a família dela. Não existe privilégio, não existe nada nesse mundo, não é verdade, que pague isso. Eu falei já várias vezes aqui, que na juventude nós trabalhamos com evangelismo de prostitutas, e pela graça de Deus nós tivemos o privilégio de ver mulheres se casando, que foram resgatadas, que foram libertas, que foram transformadas e constituíram família. Quem pode fazer isso? Deus, na verdade. Mas para que isso acontecesse, alguém pregou. Ela teve que ouvir o evangelho para que ela pudesse crer. Por isso nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, na verdade. Por quê? Porque o evangelho, ele tem poder de salvação. Às vezes,
quando você fala o Evangelho, principalmente dentro de casa, não é verdade? Não é? Às vezes as pessoas, elas reacionam negativamente, elas fazem resistência, elas fazem oposição. Ah, você é fanático, tudo para você é igreja, tudo é Bíblia, tudo é isso, tudo é aquilo, eu estou sempre errado. Eles reagem dessa maneira, não é verdade? Mas aquelas palavras estão entrando no coração dela. Aquelas verdades da palavra de Deus estão entrando no coração dela. E num determinado momento essa semente ela vai produzir fruto, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence. Na verdade, eu já preguei o Evangelho para pessoas que quando eu preguei eu me surpreendi, que eu comecei a falar para ela de Jesus, e a pessoa começou a chorar, se quebrantar, recebeu Jesus gozosamente. Eu orei por ela, ela começou a ir para a igreja, começou a crescer, né? Mas eu preguei para outros, né? Eu, uma vez lá no Peru, toquei numa casa de uma senhora, ela saiu com a vassoura. Sai daqui, seu discípulo de Lutero, vocês dividiram a igreja, né? Ainda conhecia a história da igreja ainda, né? Seu discípulo de Lutero, vocês, né? Ela começou a me xingar e me expulsou da casa dela. O que eu quero falar com isso? Aquela que eu preguei o Evangelho e ela, creu, muitas vezes eu só colhi aquele fruto. Outras pessoas já tinham semeado ali, já tinham semeado a palavra, de repente um amigo, a mãe, já tinha falado para ela, outras pessoas estavam orando por ela. Eu só fui um instrumento de Deus para lançar a rede e pegar o peixe que estava pronto. Já aquela outra que me expulsou da casa dela, ela ainda estava muito longe. De repente ela não tem amigos cristãos, de repente ela não conhece ninguém que é cristão, que está orando por ela, pela conversão dela. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que semear a palavra de Deus. Quer as pessoas aceitem, quer as pessoas nos expulsem, quer não, nós temos que proclamar. Por quê? Quem convence é o Espírito Santo, mas a nossa responsabilidade é anunciar e crer que esse Evangelho ele tem o poder para salvação, para libertação. E o mais interessado em salvar as pessoas, quem é? É Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para salvar os perdidos. Amém? Então o mais interessado é Deus em que as pessoas elas sejam salvas, elas sejam libertas. Às vezes eu vejo situações, não é verdade? Em que às vezes os familiares pensam que Deus não quer salvar aquela pessoa, porque ela faz de tudo para que aquela pessoa cresça no Evangelho, para que ela fosse transformada, mas parece que tudo que ela faz, parece que a pessoa fica mais distante, mais resistente, né? E aí a pessoa às vezes quer desanimar, mas não pode desanimar. Por quê? O mais interessado em salvar ela é Deus. Deus ama essa pessoa. Ah, pastor, mas você não sabe as coisas abomináveis que ela faz. Deus odeia as coisas que ela faz, mas Deus ama ela. Da mesma forma que Ele amou aquela mulher que foi levada a Ele em adultério, que Ele falou, olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ao ladrão da cruz que falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares em teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Era um ladrão, mas se arrependeu ali, no momento da morte. Da mesma forma que ele amou aquele ladrão, amou aquela mulher que era adúltera, amou a mim, pecadora, a você. Da mesma forma ele ama essa pessoa e ele quer salvar, ele quer resgatar. E a necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus,
clamando a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Não é verdade? Nós nos calamos, sabe por quê? Sabe por que nós nos calamos? Nós ignoramos a verdade do inferno. Às vezes a gente quer pregar o evangelho porque a gente quer que a pessoa tenha uma melhor vida aqui na terra. A gente nem está pensando às vezes na eternidade da pessoa. Na verdade, essa pessoa já está sofrendo muito, precisa de Jesus. Não existe sofrimento nenhum que se compara ao sofrimento eterno. Naquela parábola que Jesus contou entre o homem rico e Lázaro, o homem rico, quando chegou naquele lugar de tormento, ele clamou: Senhor, manda alguém, Abraão, um dos profetas, lá na casa dos meus pais, dos meus amigos, para que eles preguem, porque eu não quero que eles venham para este lugar, eu não quero que eles sofram como eu estou sofrendo aqui. O que o Senhor falou? Lá eles têm os profetas, que eles ouçam os profetas. Quem são os profetas de Deus hoje? Somos nós, é você, é eu. Nós que temos que advertir as pessoas com respeito à realidade do sofrimento eterno. Você estuda os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, o ministério dele, você vai ver que um dos assuntos que ele mais falou foi sobre a verdade do inferno. Foi sobre a verdade do inferno. O inferno é uma realidade. Realidade. Eu já contei aqui, que um dos pedidos de oração que mais me impactou na minha vida, que eu escutei, e até hoje, às vezes, de vez em quando, esse pedido ecoa na minha mente, quando eu estou orando, foi o pedido de um jovem. Quando eu estava com os pastores da PNL, nós estávamos lá na missão Antioquia, fazendo um jejum prolongado, a gente ia ficar ali uns 2-3 dias ali em jejum, e ali tem um centro de oração ali 24 horas, e nós estávamos lá orando, eu estava lá de madrugada, e aí entrou um grupo de jovens que estudavam ali na missão Antioquia, que lá tem um seminário interno, e eles estavam fazendo o pedido de oração, e um jovem pediu: eu quero que vocês orem pela minha igreja, para que os irmãos da minha igreja, eles tenham um pesadelo com as almas que estão indo para o inferno, que eles despertem de madrugada, desesperado para orar e clamar a Deus pelas almas que estão caminhando pelo inferno. Quando eu vi aquele pedido, eu falei: Deus, que o Senhor venha colocar esse sentimento no meu coração, esse peso, que eu venha clamar diariamente, constantemente, pelas pessoas que não te conhecem, que estão cegas, mas estão caminhando em direção ao inferno, sem saber. Não é verdade? Sem saber. Os irmãos não gostam muito, quando vem aqui no aniversário, que eu falo: está mais perto do céu. E eu falo com alegria, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos indo para o céu, amém? Eu estou indo para lá, cada dia eu estou um passo mais perto do céu, glória a Deus por isso, porque não vejo a hora de chegar lá e dar um abraço em Jesus, não é verdade? Eu estou indo para lá, mas existem pessoas que estão no sentido contrário, elas não estão indo para o inferno, para o céu, elas estão indo sem saber, não é verdade? Porque estão cegas para um lugar de tormento eterno. Elas vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Essas as palavras que elas vão ouvir. Amém? Agora e espero que todos que estejam aqui também ouçam: bem-vindos, amados do meu Pai, para o seu reino. Bem-vindos, amados do meu Pai, para o seu reino.
Agora, o que nos dá essa segurança? O Evangelho. Não é as minhas obras, porque as minhas obras é insuficiente para me salvar. Porque por mais que eu esforce, eu já falei aqui uma e outra vez, eu não consigo parar de pecar. Eu sou pecador, mas o que me traz salvação é a graça de Jesus, é o sangue dele que foi derramado ali na cruz, que me purifica de todo o pecado e me dá direito a estar com ele eternamente. Foi o sangue de Jesus que foi derramado. Agora, existem pessoas que elas não conhecem a verdade sobre o sangue de Jesus. Elas estão cultuando a vaca, a imagem de madeira, de pedra, de ouro, as plantas. Estão cultuando o imperador. O imperador é o Senhor, é o rei. Elas estão cegas. Mas nós, como igreja do Senhor, que conhecemos a verdade, podemos ser instrumentos de Deus para a salvação. Amém. E nessa manhã eu quero fazer minhas para você as palavras daqueles leprosos. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse é dia de boas novas e nós nos calamos. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. É verdade. Eu me lembro que uma coisa que eu gostava muito dos irmãos lá do Peru, quando eu ia visitar a casa deles, né? Na casa deles era cheio de, assim, impresso mesmo, né? Ou às vezes escrito à mão, mas cheio de versículos, né? Você entrava na sala, estava ali, versículo aqui, versículo ali, versículo aí, né? Você olhava para uma parede, estava um versículo, você olhava para outro, estava um versículo. Isso que é a palavra de Deus, né? Seus filhos entram ali, dá de cara a ler a palavra de Deus. Vai no banheiro lá, vai lá se pentear, olha lá, palavra de Deus. É verdade, palavra de Deus. E a palavra de Deus é o poder, é o Evangelho, tem esse poder de salvação. Existem pessoas que elas se converteram, né? Eu já falei aqui de um homem que se converteu fumando a Bíblia. Cada dia ele fazia um cigarro de uma página. Aí num dia ele foi fazer o cigarro, e quando ele foi ali enrolar, os olhos dele caíram sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, e não tenha vida eterna. E tenha vida eterna. E aquele versículo entrou no coração dele, e ele foi transformado pela graça de Deus. Ninguém pregou para ele o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Existem muitas maneiras de você pregar o Evangelho, mas pregue, não te cales. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero te abençoar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Nós vamos entoar uma canção. E eu quero te desafiar nessa manhã. Seguramente você conhece pessoas que necessitam receber dessa salvação, dessa libertação. Nós estamos começando o ano, é o primeiro culto missionário do ano. Que você possa propor no seu coração, nessa manhã, dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Eu quero falar do teu amor, eu quero expressar o teu amor, eu quero ser bênção para aqueles que ainda não te conhecem. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto cantamos, aí no seu lugar, que você nessa manhã possa se posicionar diante de Deus e decidir ser bênção
para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não receberam dessas boas novas de salvação, de transformação. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Aleluia. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. De amor, abre os meus ouvidos, aleluia, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eterno Deus, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos calar. Deus, coloca um fogo no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Ó Deus, uma paixão, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, que não ouviram falar de Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos impulsionar em direção a eles, Deus, nesta manhã. Eu clamo a Tua ajuda, ó Pai, o Teu socorro. Deus, eu clamo, Senhor, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a cumprir com a Tua missão, com a Tua palavra. Deus, eu oro por cada um dos Teus filhos nesta manhã. Que o Teu Espírito de poder venha sobre eles. E que eles possam, ó Deus, testemunhar, ó Deus, da Tua salvação, da Tua libertação. Que eles possam, ó Deus, proclamar as Tuas maravilhas. Usa, ó Deus, os Teus filhos. Usa, Senhor, usa eles, Senhor, no trabalho, na escola, ó Deus. Ó Senhor, aonde eles estiverem, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você pode sentar no nome de Jesus. Bem, vamos estar passando agora o nosso vídeo de missões. É um relatório mensal do que está acontecendo em nossas igrejas, nosso campo missionário. Amém? Olá, seja bem-vindo a mais um culto de missões. Confira comigo tudo o que foi realizado pelos nossos missionários em nossos campos. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui na Igreja Pena Zona Leste, nosso 10º dia de campanha, pensando no mês de outubro. E queremos dizer que hoje é dia de missões! Olá, aqui é a missionária Bárbara de Santa Rita do Passa Quatro. Confira com a gente um pouco do que aconteceu aqui. Tivemos a reunião do GOD, em que muitos homens foram ministrados pela palavra de Deus e com um tempo maravilhoso de comunhão.
Também teve o primeiro leadership, que recebemos empreendedores da nossa cidade, divulgando seus trabalhos e com um momento de devocional evangelístico. Recebemos a visita do pastor Aleandro e da pastora Kelly, que abençoaram poderosamente a nossa igreja e ministraram a ceia. E também, em Santa Rita do Passa Quatro, nós tivemos um seminário de batalha espiritual e libertação com os nossos pastores Edson e Regina. Tivemos também a despedida da equipe missionária, Sandy e Victor. Agradecemos o tempo que vocês serviram na igreja. Nossa igreja do Hotel Mercury, em São Paulo, realizou um encerramento das células com um culto de gratidão. Eles realizaram também uma programação de Natal com um almoço especial na igreja. Eles agradecem a Deus pela equipe do CTM, que se despediu para seguirem num tempo prático em outras localidades. E em nossa igreja de Balneário Camboriú, tivemos o encerramento das células na igreja. Eles também tiveram o culto de Natal e o culto de virada do ano. Pedem oração pela reforma da igreja. Em nossa igreja de Tijucas, eles realizaram um Natal solidário. Tiveram cerca de 45 crianças. Foram distribuídos doces, brinquedos para todas as crianças. Deram lanches, fizeram brincadeiras e pintura no rosto. E na ministração, cerca de 30 crianças aceitaram Jesus e foram impactadas pelo amor de Deus. Nossa igreja de Vitória no Espírito Santo se mudou para um novo salão. Eles estão vivendo um tempo de alegria e conquista. Nossa oração é que eles continuem crescendo e avançando. Eles também tiveram em dezembro o batismo de 6 vidas na praia. Em um culto, tiveram a apresentação dos novos membros e estão realizando a campanha da semeadura. E indo para o Rio de Janeiro, nossas igrejas de Resende e Jardim do Sol realizaram em dezembro o batismo de 10 pessoas da igreja em uma casa de recuperação, onde eles têm um trabalho social. E indo para a Bahia, nossa igreja de Valência realizou uma cantata de Natal. E também a igreja celebrou mais um ano de vida do nosso pastor Marco. Queremos parabenizá-lo, desejando muitas alegrias. E agora vamos ao Peru, onde nossas missionárias realizaram um Natal especial para as crianças de Ricamarca e muitas famílias do trabalho social estiveram presentes. Distribuíram presentes, cestas de Natal, ministraram a muitas pessoas e foi um dia impactante. E nesse mês, o Ministério Peniel estará enviando um casal de missionários para Portugal, Jorge e Tainá, que são da Peniel Sede. Eles darão continuidade a um trabalho que foi iniciado por uma célula. Ore pela chegada deles naquele país, por todas as famílias que já temos reunidas. Que o Senhor faça grandes coisas naquele lugar. E nós contamos com as suas orações por todos os campos missionários do Ministério Peniel. Que Deus te abençoe. Amém. Agora a gente vai estar fazendo o nosso momento de intercessão. Vamos estar orando pelo vídeo, vamos estar orando pelos acontecimentos. Vou pedir para você estar se levantando. O Ministério de Missões ele tem um alvo de oração que a gente recebe todo mês. E esse mês a gente vai estar orando pelas guerras que têm acontecido no nosso mundo. E como o ano ele virou, ano passado a gente ouviu falar sobre muitas guerras, e essas guerras, por mais que a gente tenha entrado para 2024, elas ainda continuam. A gente ouviu falar muito da guerra que teve entre Israel e Ramá, na faixa de Gaza. A gente também ouviu falar da guerra na Ucrânia, mas também tem ainda outros conflitos e outras guerras. Aproximam que tenham 8 guerras e conflitos que tem acontecido que a gente também não tem ouvido falar com tanta frequência, mas que a gente também necessita orar. A gente precisa estar orando pelos países, a gente precisa estar orando pela Somália, pelo Sudão, pelo Iêmen. O conflito no Iêmen ele já acontece já há 11 anos e ele já matou 233 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas estão em estado de fome. Metade desse número são crianças. A gente precisa estar orando por esses países, eles necessitam das nossas orações. Como o pastor ele falou, como ele ministrou a nossa vida, a gente precisa ficar indignado com essa situação.
situação, a gente não pode aceitar. A Bíblia fala que no final do tempo vai haver guerras, e a gente sabe que vai acontecer, mas a gente também não pode deixar de orar. A gente precisa interceder, até porque as pessoas nesses países estão sofrendo. Eu fico imaginando uma criança que perdeu o pai, perdeu a mãe, não tem na cidade não tem comida, não tem água, a cidade está em guerra, às vezes precisando de um remédio, e não tem quem pedir ajuda, porque o país em que essa pessoa vive, o país que essa criança está, que esse adulto está uma situação de guerra. Então, a gente também não pode se conformar, a gente precisa orar, a gente precisa pedir que o Senhor venha dar sabedoria a esses líderes. A gente tem que orar pela segurança militar deste lugar e que esse conflito ele venha cessar com o mínimo de vítimas civis possíveis. Amém? Vamos estar, então, orando, levantando um clamor. Senhor Jesus, Pai, a gente vem te agradecer, Senhor. Primeiramente, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso ministério, Senhor, por todas as igrejas que abriram, por todos os trabalhos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos missionários, pelos pastores, Senhor Jesus. Pai, pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Senhor Jesus. Aí que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, fortalecendo a vida deles, Senhor, dando discernimento, dando estratégia, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar acrescentando pessoas, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, alcançando mais pessoas, levantando mais vidas, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por este mês, Senhor, Pai, por tudo que foi realizado no ministério, Senhor. Pai, por cada evento, Senhor Jesus, por cada vida, Senhor, que foi alcançada, Senhor, Pai. Pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, nos abençoando, Senhor, Pai, com os próximos projetos, Senhor Jesus, pelos próximos eventos, Senhor. Também colocamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, a cada país, Senhor, Pai, neste momento, Senhor, Pai, que está em situação de guerra, Senhor, que está em conflito, Senhor Jesus. Pai, clamamos e pedimos, Senhor, para que o Senhor venha derramar a tua paz naquele local, Senhor Jesus. Pai, para que possam cessar as guerras naquele local, Senhor Jesus. Pai, clamamos, Senhor, pela vida de cada pessoa ali, Senhor, de cada criança, Senhor, que está sofrendo, Senhor Jesus. Pai, que está em situação, Senhor, de extrema necessidade, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas vidas, Senhor Jesus. Pai, clamamos pelos missionários que estão em campos, Senhor Jesus, que muitas vezes estão em campos de concentração, Senhor Jesus, estão nas cadeias, Senhor, estão sendo torturados, Senhor. Pai, que o Senhor possa fortalecer, Senhor Jesus. Pai, que o teu evangelho naquele lugar, ele venha se espalhar, Senhor Jesus. Pai, que como uma boa semente venha criar raiz nos corações, Senhor Jesus. Pai, que muitas pessoas possam ser alcançadas por este evangelho, Senhor. Pai, que no nosso coração, Senhor, a gente também não venha estar, Senhor, Pai, inquieto, Senhor, Pai, com essa situação, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar sempre nos desafiando e nos lembrando, Senhor, que é nossa obrigação estar orando por eles, Senhor Jesus. Pai, que ao decorrer dessa semana, Senhor, ao decorrer desse dia, Senhor Jesus, o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração, Senhor Jesus, essa situação, Senhor, Pai, que a gente não venha nos conformar com essa situação, mas que o Senhor possa estar nos lembrando, Senhor, que precisamos orar, Senhor Jesus, que precisamos interceder pelos nossos irmãos, Senhor Jesus. Desde já oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Bom dia, amém. Aí em pé, vamos a ler apenas 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, diz assim: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Então, aqui nessa passagem, Paulo ele está explicando que aquele que nos dá a semente, ele mesmo prosperará. Mas que a semente que nós recebemos não é simplesmente para nós comermos a semente, né? É para nós abençoar, disse, né? Para que nós possamos ser generosos em qualquer situação. E ao sermos generosos, nós seremos gratos com Deus. Amém? Então, nesse culto missionário, vocês sabem que todas as nossas ofertas missionárias elas são voltadas para missões. São as ofertas que não ficam na igreja, elas vão para o campo. Nós acabamos de ver o vídeo e nós vimos todas as nossas igrejas, os trabalhos que nós temos aqui no Brasil e fora do Brasil.
né? Nesse mês estamos enviando um casal para Portugal. Eles vão especificamente para começar um trabalho lá, começar uma igreja lá. Eles vão começar com células e logo a Peniel estará abrindo uma igreja lá. É um casal jovem, né? E eles dispuseram a sua vida para ir para lá. Então, que você possa estar orando por eles, pela Tainá, pelo Jorginho. Tainá é fruto do trabalho do CTM. Ela já trabalhou lá em Resende, né? Hoje ela estava aqui na sede, passando um tempo. Ela se casou com o Jorginho é lá do Rio de Janeiro também. Então, eles estão dispondo sua vida para ir para lá. Então, que você possa segurar as cordas, amém? Para que eles possam empreender esse trabalho e o reino do Senhor, ele possa crescer, amém? Vamos orar então pelas nossas ofertas, que você tenha a liberdade de trazer aí o seu dízimo e a sua oferta. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é quem nos deu, ó Pai, aquilo que nós temos, é o Senhor quem nos dá. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos as ofertas nessa manhã, Senhor. Ó Deus, abençoamos a vida de cada um de teus filhos, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, da tua bênção, Senhor, sobre as suas vidas. Que eles possam experimentar, Senhor amado, ó Deus, do resultado de serem generosos, ó Deus, com tua obra. Pai, abençoa cada filho teu, abençoa os lares deles, que nunca venha a faltar o sustento, Pai. Que eles sempre tenham para dar, Senhor, oh Deus, e para satisfazer as suas necessidades. Abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão procurando. Traz promoções, Senhor, sobre a vida de teus filhos, Pai. E abençoa os nossos missionários, Senhor, com as nossas ofertas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que cada um de vocês possa ter liberdade de trazer a sua oferta. Amém? Vamos passar para os nossos avisos. Hoje à noite, né, 19 horas, nós temos nosso culto de missões. Amém? Então não esqueça, culto de missões, estaremos orando pelos nossos missionários. Hoje à noite estará conosco o pastor Marcel, o pastor da igreja de São Paulo, lá no Hotel Mercury, estará ministrando a palavra do Senhor. Então, se você puder comparecer, né, será uma bênção. Amém? Também queremos avisar, né, na quinta-feira nós temos nosso culto da vitória, amém? Acabou os 12 dias, então voltamos a nossos cultos normais, tá bom? Então, culto da vitória, amanhã ainda não tem culto de oração, só depois no mês de fevereiro, amém? Então, quinta-feira nós temos culto da vitória às 20 horas e domingo nossos dois cultos, 8 horas da manhã e 19 horas da noite, amém? Também temos nossas programações especiais do final do mês. Temos o nosso culto do Dínamos, 26 e 27 de janeiro. 26 de janeiro começa às 20 horas, amém? O culto aí dos jovens e adolescentes, mas também terá um acampa dentro. Então, eles já vêm para o culto e já ficam para o acampa dentro até o dia 27, 2 horas da tarde, eles estão voltando para casa. Amém? Esse acampa dentro tem o valor de R$25, que é para cobrir as despesas do almoço, da janta e do café da manhã deles. Amém? Então, você que é pai, né, envie seu adolescente, seu jovem. Se você não tem filho adolescente ou jovem e quer abençoar algum adolescente para participar, gente, você está semeando na vida desse adolescente, na vida desse jovem, né? Você pode até conhecer alguém e que ele vem para a igreja, mas que seus pais não estão aqui e você quer abençoar ele, chame aí, procure a Letícia, o Lucas, o Judá, estão aí, fale assim,
eu quero dar essa oferta para um jovem. Você procure aí alguém que não tem e abençoe ele, que com certeza isso será recompensado de parte do Senhor e você está investindo numa vida. Amém? Dia 30 de janeiro, nós temos nosso culto das células. Será em uma terça-feira aqui. Nós teremos nosso culto aqui de todas as nossas células. Por quê? Porque estaremos voltando já com as nossas células no mês de fevereiro. Então, dia 30, separe essa data já às 20 horas. Nós temos aqui nosso encontro das células. Amém? Nossa! Temos nosso encontro da célula, dia 30 de janeiro, amém? Amém. Então, espero ver todos vocês aqui, amém? Animem aí os nossos irmãos da célula. Acabou as férias, acabou já. Acabou mesmo, né? Está chegando no final das nossas férias, voltar a trabalhar, né? Que estávamos de férias, né? Então, você esteja orando pelo nosso culto, amém? Vamos ficar em pé. Nós queremos agradecer a Deus, né, por esses 3 dias que tivemos aí de IBF. O Senhor tem nos abençoado com as nossas crianças. Nós também queremos avisar, né, na terça-feira, dia 16, até dia 26, eu e meu esposo, nós estamos indo fazer a visita lá no campo do Peru, né? E aproveitando, eu vou fazer a visita à minha mamãe. Amém? Então, estamos viajando para o Peru na terça-feira e nós estamos voltando na sexta-feira, dia 26. Tá? Eu vou voltar, tá? A gente está indo visitar a nossa família e visitar o campo lá do Peru, que precisa regularizar alguma documentação. O Ministério está nos enviando lá. Então, nesse lapso de 10 dias, não é férias para a igreja vai continuar aqui, nossos diáconos vão estar aqui, amém? A nossa pastora Sônia está aqui e eles vão dar continuidade ao trabalho. Então, contamos com cada um de vocês aqui, buscando a presença do Senhor. Conto com as suas orações, para que tudo que nós precisamos arrumar lá no Peru, nesses 10 dias nós consigamos fazer tudo. Amém? Porque ir para lá não é muito barato, então a gente precisa correr para arrumar toda a documentação que ainda está faltando lá da igreja, da nossa igreja lá no Peru. Amém? Também o Judá, de terça-feira, ele está indo para Timbó. Vocês sabem que nós temos nosso Promifé em Timbó, que começa também na mesma data, dia 16 até dia 25. Então, ele estará indo para Timbó, liderando a equipe. Então, estejam orando pelas equipes. São 10 pessoas, né? São 10, né, Judá? Não, 8. 8. Meu Deus, esses missionários estão poucos, né? 8 pessoas estão indo lá fazer um trabalho de evangelismo, de cultos, trabalho com crianças. Então, que você possa estar orando por eles. São os Promifé, eles acontecem no mês de janeiro, e no mês de julho. E que você possa ser o próximo, em julho. Ore, né? Senhor, eu quero dar minhas férias para missões. Então, que você possa ir juntando aí suas moedinhas de R$1, aí uma latinha. Chega julho e você tem aí seu dinheirinho para poder ir. Amém? Mas que vocês possam estar orando por esse trabalho. Amém? Levantemos nossas mãos e que possamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, em essa manhã, Pai, por esse culto maravilhoso, pela tua presença nesse lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, ó Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Senhor, nós queremos orar agora nesse momento, Pai, ó Deus, pelos nossos irmãos que se encontram doentes, ó Pai. Oramos pela vida da Cássia, que está internada. Que o Senhor coloque suas mãos de poder sobre a vida dela, Senhor, trazendo a cura, a libertação, Senhor. Guarda a família deste irmão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também por aqueles que estão em casa, acamados, Senhor. Que o Senhor venha a guardar a vida de cada um deles, ó Deus. Senhor, venha visitar, ó Deus, e venha curar todas as doenças, as enfermidades, Pai, de cada um de teus filhos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por esse projeto de Promifé, Senhor. Oramos pela ida do Judá, Senhor, dessa equipe de 8 pessoas. Que o Senhor derrame a sua unção sobre eles. Que teu Espírito Santo possa usá-los de uma forma
sobrenatural em Timbó, Pai. Oh Deus, que em nome de Jesus, essa cidade, Senhor, ela venha se render, oh Pai, a teus pés, em nome de Jesus, Senhor. Oramos também, Senhor, pela nossa viagem para o Peru, Senhor. Oh Deus, abre todas as portas, Senhor, para que nós possamos, oh Deus amado, oh Deus, alcançar a resolver toda essa situação burocrática, Pai, da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a tua igreja nessa manhã, Deus. Leva-los em paz e segurança a seus lares, oh Deus. Que tua graça, que a tua bênção acompanhe cada um deles, oh Deus. Dá-nos uma semana abençoada, cheia de conquistas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No final tem a cantina missionária. Amém.